fizeram com que o nome de Jesus chegasse onde nunca tinha chegado e, melhor que isso, através da vivência das virtudes em grau superlativo, ao invés da mera propaganda fria e calculista. Deus abençoe esse espírito luminoso, que procurou o anonimato, engrandecendo-se na singeleza da simplicidade, do desapego e da humildade. Segunda parte, o presente. Capítulo 1, Descrença. Quando Jesus resumiu a grande lei divina em amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo, adicionou um complemento imprescindível que é o de que o amor a Deus deve estar sobre todas as coisas, no sentido de dever ser superior a tudo, mais intenso e dedicado que a todos os outros seres, pois não há amor maior que o do Pai, que é infinito, enquanto que todos os demais são finitos, portanto, imperfeitos, sujeitos a uma série de contratempos, oscilações, dúvidas e tudo o que pode desviar os seres finitos da sua senda evolutiva. Se vem de Deus para as suas criaturas um amor infinito em todos os aspectos, o mínimo que elas podem tentar fazer é corresponder a esse amor com o máximo de qualidade e quantidade que conseguirem. Por isso, devemos aprender a amar a Deus acima do quanto amamos todas as suas criaturas. Se assim fizermos, estaremos seguindo a orientação de Jesus. Em caso contrário, estaremos desconformes com a grande lei divina, pois as orientações de Jesus são apenas exposição, em palavras, da grande lei divina, que rege o universo, composto por todas as suas criaturas. Quem coloca o amor a uma criatura acima do amor a Deus está em erro, mas imagine-se quem sequer diz não amar a Deus e, inclusive, chega ao ponto de afirmar que não acredita na sua existência. Seu grau de erro é muito grave, sendo, por isso, passível da correção aplicada pela grande lei divina, a qual visa levar as criaturas ao aperfeiçoamento interior e não fazê-las sofrer inutilmente. Quem não acredita em Deus demonstra um orgulho desmedido, pois não consegue dobrar os joelhos diante daquele que lhe deu a vida e a sustenta a cada segundo, uma vez que somos meros produtos do pensamento divino, que, se deixar de pensar em nós, simplesmente deixaremos de existir instantaneamente. Façamos uma comparação conosco. Sempre que pensamos, criamos o que, na doutrina espírita, se chama formas pensamento, que sobrevivem enquanto as alimentamos pela nossa força mental direcionada a elas. Nós somos formas pensamento criadas e mantidas por Deus. Entendamos isso de uma vez por todas e não sejamos arrogantes, julgando-nos donos demais do próprio nariz, pois, na verdade, cada um de nós é apenas mais um cidadão ou cidadão do universo. A irmã Teresa ditou um livro intitulado Cartilha Espiritual, cuja primeira parte se chama Desapego de Tudo e Apego a Deus, publicado na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, o qual trata deste assunto e merece ser lido e meditado. Entendamos o que significa Deus na nossa vida. Chico Xavier se autoclassificava como verme, no que tinha inteira razão, pois, se considerarmos a imensidão do universo, todo ele palpitante de vida, não fará muita diferença no contexto se estivermos vivendo a fase humana ou se estivéssemos ainda nos arrastando na Terra como verme, que já fomos há milhões de anos atrás. Sejamos conscientes, realistas, e, portanto, humildes, pois todo espírito realmente inteligente, no sentido melhor da palavra, é humilde. 1. Descrença total. Como dito no item anterior, a descrença total é resultado do orgulho, que nada mais é do que inconformação com a realidade de que não temos o rei na barriga, ou seja, que somos apenas mais um cidadão ou cidadã no universo infinito. Quem descrê totalmente de Deus vitima a si próprio, pois, no mínimo, deixa de sentir a felicidade que a crença propicia. É um espírito infeliz, solitário, mesmo que finja ser o contrário. Reúne a outros descrentes e cria um clima mental de desespero alucinante, pois a multiplicação de energias dissolventes fabrica o verdadeiro inferno.
depois da desencarnação são compelidos a viver nos ambientes mais degradados, por uma questão de sintonia mental, enquanto que, durante as reencarnações, exudam pessimismo, negatividade, tornando-se pesados na convivência, pois suas emanações mentais geram tristeza, revolta, solidão, desânimo, pessimismo e tudo que daí deflui. Se você vive esse quadro mental ou tem um amigo ou conhecido que você queira ajudar a sair dessa sintonia negativa, leve-o a raciocinar sobre a lógica da existência de Deus, com calma, com método, deixando as conclusões por conta dele e verá como, se você se ouvir bem na condução do diálogo, ele tenderá a acreditar e, depois, ter certeza absoluta, mudando, a partir daí, a própria vida, seguindo adiante no aprendizado do alto amor e do amor universal, estes dois que andam juntos, pois não vivem um sem o outro. Entendamos que trata-se de um triângulo, sendo que um ângulo é o amor a Deus, localizado no topo, enquanto que os outros dois amores ficam na base. O raciocínio pode começar sobre a infinitude do universo macroscópico, passando pela infinitude do microcosmo atômico, depois centrar a atenção na realidade corporal humana, considerando que não há matéria, mas apenas energia, estando o corpo vitalizado por uma energia diferente dele, até chegar-se a concluir sobre a permanência dessa energia após a desagregação corporal, tudo isso não podendo ser obra do acaso, mas de uma causa incausada, ou seja, Deus ou nome que se queira dar. Eis aí uma reflexão para ser feita com calma, honestidade, por um tempo que não pode ser inferior a 1 hora. Não fiquemos apenas na fé aparente, fruto dos ensinamentos dos nossos pais, mas raciocinemos para fortalecer nossa crença, que deve estar consolidada a nível de coração e cérebro. 2. Descrença por incerteza. Transcrevemos, abaixo, o que consta do livro Obsessão e Desobsessão segundo André Luiz, publicado na internet em luizguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, A Criatura na Terra, por onde peregrinamos. Houve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que espera, além túmulo. A.L., principalmente os dragões, por seus encarregados encarnados e desencarnados, se encarregam de disseminar a dúvida quanto ao mundo espiritual, pois para eles, como foi dito linhas atrás, importa manter a ignorância, a desinformação, para dominarem com mais força e facilidade. Cada um que procura furar esse bloqueio de má vontade e preguiça moral paga um alto preço em termos perseguições de encarnados e desencarnados, muitas vezes sendo chamado de louco, fanático e outros adjetivos semelhantes pelos próprios confrades. Capítulo 2. Crença. A fé, ou crença, é uma aquisição de cada espírito. Não se transmite, mas se adquire, como uma conquista evolutiva. Por isso aos que têm e os que ainda não adquiriram, conforme o esforço que empreenderam nesse sentido. Não é dada por Deus sem esforço, mas cada um a recebe na medida da própria iniciativa em procurá-la, pois Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Não se trata de um valor absoluto, mas tem gradações próprias, podendo-se desenvolver-se e, realmente, se desenvolve à medida que se investe nesse aprendizado e consequente vivência. Quando Jesus disse que nossa fé deveria ser pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, estava querendo nos ensinar que ela desabrocha, torna-se um arbusto e, depois, uma árvore, ou seja, progride, evolui até o infinito. Entendamos isso e investamos na fé raciocinada, como dizia Allan Kardec. O que não significa que devemos primeiro duvidar, estabelecendo barreiras e mais barreiras à nossa frente, mas que devemos refletir sempre, mas sempre aperfeiçoar a nossa crença, aumentá-la pelo amor a Deus. Os indianos ensinam que devemos sentir a presença de Deus em nós, o que é um exercício muito bom para o fortalecimento e crescimento da nossa fé nele. Assim, ninguém se sentirá solitário,
pois sempre Deus está dentro de cada uma das suas criaturas. 1. Divaldo Pereira Franco. Quem o vê externamente, na sua aparência impecável de homem de bom gosto no vestir-se e apresentar-se, não faz ideia dos sacrifícios que enfrentou e enfrenta para levar a mensagem do bem a todos os povos da terra. Divaldo Franco é um dos grandes mensageiros da verdade, a que Jesus se referiu, sendo responsável, juntamente com sua orientadora espiritual, Joana de Ângeles, por carregar a tocha olímpica do bem até entregá-la a quem lhes aguarda o percurso, ou seja, o próprio Emmanuel reencarnado. Que Jesus os abençoe e nós lhes agradeçamos do fundo da nossa alma, por tudo o que tem feito em favor da divulgação da verdade. Capítulo 3. Os Três Amores. Os rebeldes preferem o caminho da dor, enquanto que os submissos a Deus escolhem o amor, ou melhor, os três amores. Jesus é o exemplo típico da opção consciente e firme pelos três amores desde o início. Preencha sua vida com os três amores a que Jesus se referiu, da forma adequada, e os vícios baterão em retirada, não miraculosa e instantaneamente, mas com seu gradativo ajustamento à vida saudável no sentido mais espiritualizado da palavra. Como o tempo é uma ficção, vale-a caminhando e não importa a hora da chegada, que, aliás, nunca chega, pois é mais terras a percorrer, mundos a habitar, experiências a adquirir, aumentar os três amores. Estude a si próprio, trabalhe, produza no bem, realize-se como ser humano e criatura integrada na natureza e na concretização dos três amores. Em outras palavras, para não dizer orientalize-se, diremos universalize-se, ou seja, seja cidadão do universo. A solidão costuma habitar muitos corações e mentes, pois nada substitui os três amores. Muita gente opta por estranhos e prejudiciais opções de vida, superáveis pela vivência dos três amores. O que é a depressão senão o profundo sentimento de abandono, de solidão, de descrença em Deus, em si próprio e nos semelhantes, ou seja, a descrença nos três amores. O que leva muitas criaturas humanas a esse estado de espírito é o colocar em sua vida nas mãos alheias ou em acontecimentos que delas não dependem, quando, na verdade, a serenidade de cada um depende apenas de si próprio, sabendo que a grande lei divina estará sempre atuante, através de situações favoráveis e desfavoráveis no sentido material, imediatista da palavra, mas que, na verdade, no sentido espiritual, que é o verdadeiro, sempre contribuirão para a evolução espiritual se cada um souber aproveitar tudo para evoluir em virtudes, portanto, na sua adequação interior à grande lei divina. O que precisamos aprender, na vida, seja como encarnados, seja como desencarnados, é viver segundo a grande lei divina. Jesus é o modelo máximo na Terra, procuremos verificar como ele agiu em tal ou qual situação e imitemo-lo dentro das nossas possibilidades. Todavia, quando depararmos com alguém vivendo um quadro de depressão, mesmo sem podermos lhe receitar medicamentos, uma vez que somente os médicos poderão fazê-lo, teremos algumas formas de contribuir para melhorar a saúde física e psicológica da pessoa que queremos ajudar. 1. Explicar-lhe sobre os três amores, que devem estar acima de qualquer acontecimento da sua vida. 2. Com sua concordância, aplicar-lhe alguns recursos sanitários recomendados por Mohandas Gandhi no seu livro O Guia da Saúde. A. Tratamento pelo ar, ou seja, a mudança periódica de ambiente, mesmo que seja mudar a posição da cama do doente, quando não puder ser maior do que essa, pois passará a receber energias não poluídas psiquicamente, sem contar que devemos levá-lo a respirar o ar puro da natureza. B. Tratamento pela água, através de banhos quentes e frios, que, ao mesmo tempo em que limpam a aura, despertam os órgãos do corpo físico, os quais ativam, por sua vez, o espírito, tanto quanto a limpeza da aura beneficia o corpo físico. C. Tratamento pela terra, através do caminhar descalço na terra,
bem como deitar-se nela e bem assim a utilização de emplastos de terra limpa, que guardem-se grande quantidade de energia benéfica. Infelizmente, no mundo ocidental principalmente, as pessoas passaram a desacreditar das soluções que chamaremos de naturais, por indução da arrogância da ciência oficial, a qual, no fundo, pretende subsistir à custa da desinformação das pessoas, inventando tratamentos, equipamentos e medicamentos complicados, mas, muitas vezes, ineficientes ou dotados de mais efeitos colaterais negativos do que de soluções diretas e curativas realmente. Os indígenas brasileiros utilizam uma série de recursos naturais desse tipo, todos hauridos da natureza, e conseguem excelentes resultados, o mesmo fazendo as gerações antigas e atuais de indianos, orientais em geral e até brasileiras, que aprenderam, sobretudo, com os índios, cuja medicina é adequada para realizar muitas curas que a medicina oficial não consegue. Sejamos objetivos e apegados à natureza, pois ela é o grande referencial para a vida humana, tanto quanto é para os demais seres que Deus criou. Assim, terminamos este tópico, dizendo, em poucas palavras, aquilo que é essencial, ficando para os prezados leitores deduzir as restantes consequências. A depressão tem cura, dependendo, como dito, do convencimento pessoal do doente acerca dos três amores e da sua energização através dos recursos da Mãe Natureza. Aprendamos isso e curemos quem vive esse quadro, sempre, é evidente, completado o tratamento pelo uso de algum medicamento estritamente indispensável, pois há casos em que a falta de determinados produtos normalmente secretados pelo organismo tem de ser suprida por medicamentos da farmacologia acadêmica ou outra que produza tais medicamentos. Auxiliemos na cura desse mal, que assola a humanidade, mas que tem cura, ou, no mínimo, pode ser mantido sob controle, proporcionando uma vida feliz, como se a pessoa fosse completamente sadia. Aproveitemos aqui uma frase que consta do mencionado livro de Gandhi. Não pode deixar de ser enfermo um espírito impuro, de onde deduziremos que o espírito são é o primeiro requisito da saúde, tomada esta palavra na sua acepção legítima, e, também, que os maus pensamentos e as paixões más são outras tantas formas de moléstias. Gandhi não era médico, mas foi, tanto quanto Sócrates, um dos homens mais sábios de todos os tempos da humanidade da Terra. Se você trabalha como um vício, uma compulsão, para parar de pensar que é solitário ou para ganhar dinheiro, prestígio, mordomias etc., mude seu foco, sua visualização sobre essa importante referência da sua vida, pois o trabalho, seja ele qual for, somente recebe de Deus, através da sua grande lei, o salário da felicidade, quando é exercido com os três amores a que Jesus se referiu. Esse foi o salário dos trabalhadores da última hora. Na fase atual da humanidade terrena não falta tecnologia nem intelectualidade, mas o aprendizado dos três amores, a que Jesus se referiu como resumo da grande lei divina. Investamos nesse trabalho, constituindo-se como objetivo da nossa vida, pois todas as demais questões e interesses são secundários, quando não flagrantemente nocivos. Capítulo 4 – O reencontro com a natureza. No Ocidente, principalmente, ainda falta muito para acontecer o reencontro com a natureza. Sob indução das trevas, apesar de sequer fazerem ideia disso ou fingirem que não sabem, mas propulsionados pela ganância, têm sido devastadas florestas nativas, poluídos cursos d'água, extintas espécies animais etc. Tudo isso significando desrespeito total à natureza, o que, por outro lado, produz doenças não existentes na antiguidade, principalmente as degenerativas, sem contar os males de natureza psíquica, que enriquecem laboratórios farmacêuticos e profissionais da saúde em geral, sem reais soluções, pois somente o reencontro com a natureza trará cura, ou melhor, o desaparecimento desses males. Veja-se, por exemplo,
Como é a cidade espiritual nosso lar no que diz respeito à valorização da natureza, sendo retirados apenas 2 excertos do livro Cidade no Além, de Iborina Cunha, para mostrarem essa realidade. Nos espaços que medeiam entre um núcleo habitacional e outro, seja em direção à muralha, seja em direção ao núcleo correspondente ao ministério vizinho, existem grandes parques arborizados onde se erguem outras construções que não foram detalhadas na planta, destinadas ao lazer ou serviços aos habitantes. Vê-se, por exemplo, no Parque do Ministério da Regeneração, a locação do seu parque hospitalar, no Ministério da União Divina, o Bosque das Águas e, no Ministério da Elevação, o Campo da Música, todos referidos no livro Nosso Lar. Cada núcleo residencial é cortado, no centro, por ampla avenida arborizada que o liga à praça principal e à governadoria, e que se inicia junto à muralha. Como sabemos que o mundo espiritual é que é a pátria definitiva dos espíritos, sendo os mundos terrenos meras moradias passageiras, que nascem e morrem, a realidade terrena tenderá a se adaptar à do mundo espiritual. Portanto, aprendam, desde já, que o estilo adotado na realidade de grande parte dos agrupamentos de reencarnados contraria, frontalmente, a realidade do mundo espiritual, a qual adota, estritamente, os padrões da Mãe Natureza. Aperfeiçoe, cada um, sua própria vida, já que não consegue mudar sua cidade, seu país e o mundo. Tenha pelo menos um animal de estimação e conviva com ele, dando e recebendo energia psíquica. Cultive plantas em sua moradia, mesmo que se resatrinja um vaso de roseira, pise na terra descalço, respire o ar puro das zonas arborizadas, etc. etc. Sem isso, você será, na certa, uma pessoa doente ou candidata a doenças futuras. Mas, mesmo com essas mudanças todas, autorreforme-se moralmente, pois Gandhi, no seu livro O Guia da Saúde, afirmando a estreita interligação entre corpo físico e espírito, disse que uma pessoa não purificada intimamente não tem boa saúde. Muitos irão estranhar essa afirmativa, mas trata-se da pura verdade, pois a mente negativa arrasa qualquer corpo físico, por mais forte que seja materialmente falando. Pensem e verifiquem se não é assim mesmo. Mas, voltando ao tema deste capítulo, entendamos que, ao nos integrarmos com a natureza, não estamos fazendo um favor a ela, mas apenas convivendo em harmonia com os seres que transitam pelos degraus evolutivos que já percorremos, mas que chegarão, tanto como nós. A angelitude é mais do que isso, esse é o amor universal, que não se restringe apenas ao afeto aos seres humanos. Entendamos isso. Tudo tem vida e não há nenhuma criatura de Deus que não evolua e vá chegar aos degraus da angelitude, etc. etc. Vejamos o que consta do livro Libertação, de André Luiz. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente, nessa anomalia sinistra, a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. 1. A reviviscência das lições de Sócrates. O valoroso emissário de Jesus reencarnou na Grécia Antiga para, junto com outros, preparar a humanidade terrena para a grande pregação de Jesus, pois o terreno deveria estar adubado para a sementeira superior, que somente o Divino Mestre teria condições de realizar. Dissemos, em tópico anterior, o em que consistiram os ensinamentos socráticos. Infelizmente, os homens e mulheres da atualidade consideram em Sócrates apenas aspectos, digamos, materiais, da sua atuação e não os grandes ensinamentos espirituais que legou à humanidade,
sendo um dos quais a noção de que a natureza deve ser o modelo para todas as iniciativas e instituições humanas. Induzidos pelas trevas, que procuram entravar o progresso espiritual da humanidade da Terra, mundo de provas e expiações, quase a totalidade dos ocidentais desprezou a natureza e criou um mundo artificial, de concreto, aço e vidro, para, no final de tudo, viver dependente de medicamentos pesados, tratamentos psicológicos que não chegam ao cerne do espírito, pois o ignoram propositadamente, etc. etc. Propugnamos pelo estudo das lições do grande mestre da antiguidade, sobretudo relembrado por Montaigne, no seu livro Ensaios, por sua vez, revividos através de 3 livros publicados na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, intitulados Reflexões de Montaigne para a Vida Diária, volumes 1, 2 e 3. 2. A ideologia naturalista de Gandhi. Quem pensa que Gandhi foi apenas um pacifista praticamente nada sabe sobre ele, pois dedicou quase toda a sua vida igualmente ao estudo da natureza e escreveu o livro que mencionamos anteriormente, voltado para as questões da saúde. Nota-se nesse compêndio de grande profundidade e utilidade a valorização da natureza. Recomendamos a leitura desse livro, que pode ser encontrado, em português, inclusive, nos sebos desse imenso Brasil. 3. O legado de Chico Xavier. Chico Xavier foi cauteloso nas revelações sobre o mundo espiritual, porque, infelizmente, como dissemos anteriormente, a maioria da humanidade terrestre é composta de conservadores, mas Divaldo Pereira Franco se dispôs a revelar que Chico Xavier conversava com as plantas e Nena Galves, escrevendo sobre ele, disse que lhe ouvia a voz inarticulada da terra, ou seja, o reencontro com a natureza de que falamos. Muita gente fingiu que não ouviu o que Divaldo falou e Nena escreveu, porque prefere tomar remédios para a depressão do que abrir o coração e a mente para cuidar de um animal ou uma planta, interagindo com eles como fazem os indianos, por exemplo. Isso é falta de humildade, falta de amor ao próximo, pois, como ensinado por Francisco de Assis, são nossos irmãos o sol, a lua, os animais, os vegetais, os minerais, além de tudo que existe. Muita gente se horroriza à ideia de que foi um cristal, uma roseira, um cão, etc. etc. 4. A cultura indígena. Observando o mapa que anexamos neste livro, vê-se o porquê da cultura indígena ser tão desenvolvida quanto a espiritualidade, a medicina, etc. etc. Tudo isso voltado para os padrões da natureza, é porque, quando ainda existiam os referidos continentes atualmente desaparecidos, a comunicação era fácil entre os habitantes do mundo inteiro. Daí o nivelamento por cima entre muitos povos, dentre os quais os indígenas, atualmente desprezados e quase extintos pela violência e arrogância dos brancos, que se julgam mais filhos de Deus que os amarelos, negros e vermelhos. A cultura indígena não é uma subcultura, mas sim uma verdadeira cultura. Leiam-se, por exemplo, os livros de Cacauerá Jecupé, dentre os quais o intitulado A Terra dos Mil Povos, vendidos nos sebos. Os índios são mais civilizados que nós, pois vivem em harmonia com a natureza, sendo, aliás, essa conclusão a que Montaigne chegou quando encarnado, no século XVI da Europa. 5. A medicina alternativa. No seu livro A Biologia da Crença, Bruce H. Lipton afirma que, nos Estados Unidos, a medicina alternativa está muito mais acreditada que a medicina acadêmica ocidental, sendo certo que a maioria dos seus ramos se baseia na natureza, como a medicina chinesa, a indiana, a homeopata, a antroposófica e outras. Caiam em si e vejam como sua vida está sendo encurta em anos, bem como perdendo em qualidade, porque você se recusa a voltar às origens, que, na verdade, nunca deveriam ter sido esquecidas. Veja-se apenas mais exemplo, para encerrarmos este capítulo com chave de ouro,
Veja aqui, em nosso lar, nas residências, existem salas de banho, que destinam-se, evidentemente, não para lavar o corpo espiritual, mas sim para finalidades muito mais espirituais, ou seja, através do contato com a água, um dos 4 elementos da Mãe Natureza, sendo os outros o ar, a terra e o fogo. Aprendam a lição e vivam bem. Mesmo que as outras pessoas queiram continuar praticando o suicídio indireto de uma vida distanciada da Mãe Natureza. Terceira parte, o mundo de regeneração. Capítulo único, as declarações de Chico Xavier. Quanto ao que se pode imaginar sobre a realidade da Terra quando passar à categoria de mundo de regeneração, ninguém melhor do que Chico Xavier para falar sobre esse tema e outros correlatos. Por isso, transcrevemos o texto que se segue. No jornal Folha Espírita de maio de 2011, número 439, sob a autoria de Marlene Nobre, foi publicada a entrevista feita em 1986 com Chico Xavier por Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde Chico faz revelações a respeito do futuro de nosso planeta. Será mera coincidência o caminho que nos está sendo ensinado e faz parte deste processo? Eu os convido à leitura. O tema da transformação da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, levantado pelo próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, sempre interessou e intrigou Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Em 1984 Lemos Neto casou-se com Eliana, irmã de Vivaldo da Cunha Borges, que morava com Chico Xavier desde 1968 e diagramava todos os seus livros. A partir de então, passou a desfrutar de uma intimidade maior com Chico em Uberaba, visitando-o com mais frequência e hospedando-se em sua residência. Posso dizer que essa época foi para meu coração um verdadeiro tesouro dos céus. Recordo-me até hoje daqueles anos de convivência amorosa e instrutiva na companhia do sábio médium e amigo, com profunda gratidão a Deus, que me permitiu semelhante concessão por acréscimo de sua misericórdia infinita. Assim, tive a felicidade de conviver na intimidade com Chico Xavier, dialogando com ele vezes sem conta, madrugada adentro, sobre variados assuntos de nossos interesses comuns, notadamente sobre esclarecimentos palpitantes acerca da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, recorda. Um desses temas, como lembra Lemos Neto, foi em relação ao Apocalipse, do Novo Testamento. Sempre me assombrei com o tema, relatando a Chico Xavier minha dificuldade de entender o livro sagrado escrito pela mediunidade de João o Evangelista. Desde então, em nossos colóquios, Chico Xavier tinha sempre uma outra palavra esclarecedora sobre o assunto, pontuando esse ou aquele versículo e fazendo-me compreender, aos poucos, o momento de transição pelo qual passa o nosso orbe planetário, a caminho da regeneração, afirma. Foi uma dessas conversas habituais, lembrando o livro de sua psicografia, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo espírito Humberto de Campos, que Lemos Neto externou ao médium sua dúvida quanto ao título do livro, uma vez que ainda naquela ocasião, em meados da década de 80, o Brasil vivia às voltas com a hiperinflação, a miséria, a fome, as grandes disparidades sociais, o descontrole político e econômico, sem falar nos escândalos de corrupção e no atraso cultural. Lembro-me, como hoje, a expressão surpresa do Chico me respondendo: "Ora, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu na pobreza, cercado de doentes e necessitados de toda a ordem, experimentou toda sorte de vicissitudes e perseguições para ser supliciado, quase abandonado pelos seus amigos mais próximos e morrer crucificado entre 2 ladrões. Não nos esqueçamos de que o fundador do Evangelho atravessou toda sorte de provações,
padeceu o martírio da cruz, mas depois ele largou a cruz e ressuscitou para a vida imortal. Isso deve servir de roteiro para a pátria do Evangelho. Um dia haveremos de ressuscitar das cinzas de nosso próprio sacrifício para demonstrar ao mundo inteiro a imortalidade gloriosa, esclareceu. Sobre essas e outras revelações feitas a ele por Chico Xavier sobre fatos relacionados ao ano em que se dará a grande transformação do nosso planeta, lemos Neto fala mais abaixo. Olhar Espírita. No livro A Caminho da Luz, nosso benfeitor Emmanuel já havia previsto que no século XX haveria mais uma reunião dos espíritos puros e eleitos do Senhor, a fim de decidirem quanto aos destinos da Terra. A reunião aconteceu e a ela compareceram Chico e Emmanuel, os missionários que trabalham abnegadamente, por séculos a fio, em favor da renovação humana. Quais os resultados dessa reunião? Geraldo Lemos Neto. Na sequência da nossa conversa, perguntei ao Chico o que ele queria exatamente dizer a respeito do sacrifício do Brasil. Estaria ele a prever o futuro de nossa nação e do mundo? Chico pensou um pouco, como se estivesse vislumbrando cenas distantes e, depois de algum tempo, retornou para dizer-nos. Você se lembra, Geraldinho, do livro de Emmanuel A Caminho da Luz? Nas páginas finais da narrativa de nosso benfeitor, no capítulo 24, cujo título é O Espiritismo e as Grandes Transições. Nele, Emmanuel afirmara que os espíritos abnegados e esclarecidos falavam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos, e que a sociedade celeste se reuniria pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de redimir a nossa humanidade, para, enfim, decidir novamente sobre os destinos do nosso mundo. Pois então, Emmanuel escreveu isso nos idos de 1938 e estou informado que essa reunião de fato já ocorreu. Ela se deu quando o homem finalmente ingressou na comunidade planetária, deixando o solo do mundo terrestre para pisar pela primeira vez o solo lunar. O homem, por seu próprio esforço, conquistou o direito e a possibilidade de viajar até a Lua, fato que se materializou em 20 de julho de 1969. Naquela ocasião, o governador espiritual da Terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o apelo de outros seres angelicais de nosso sistema solar, convocaram uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro de nosso planeta. O que posso lhe dizer, Geraldinho, é que depois de muitos diálogos e debates entre eles foram dadas diversas sugestões e, ao final do celeste conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea, uma última moratória para a atual civilização no planeta Terra. Todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX foram então suspensas, pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. O curioso é que nós vamos reconhecer nos evangelhos e no Apocalipse exatamente este período atual, em que estamos vivendo, como a 1/10 hora ou a hora derradeira, ou mesmo a chamada última hora. Como você reagiu diante da descrição do que acontecera nessa reunião nas altas esferas? Geraldinho, extremamente curioso com o desenrolar do relato de Chico Xavier, perguntei-lhe sobre qual foram então as deliberações de Jesus, e ele me respondeu: Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado, ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria,
resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Três Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, somente se as nações terrenas, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria enfim admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever, Geraldinho, os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Quais são os acontecimentos que podemos prever com essas revelações para a Terra? Geraldinho, perguntei, então, ao Chico a que avanços ele se referia e ele me respondeu: nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome que estarão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética. Nos avanços da medicina, o homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo. Enfim, estaríamos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos de nosso planeta. Foi então que, fazendo as vezes de advogado do diabo, perguntei a ele: Chico, até agora você tem me falado apenas da melhor hipótese, que é esta em que a humanidade terrestre permaneceria em paz até o fim daquele período de 50 anos. Mas, e se acontecer o caso das nações terrestres se lançarem a uma guerra nuclear? Ah, Geraldinho, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Três Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começaria a Três Guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra cansada dos desmandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e ondas, tsunamis, consequentes. Veríamos a explosão de vulcões muito extintos, enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os polos do globo com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares, e, neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte de nosso globo terrestre. Geraldinho, o que aconteceria especificamente com o Brasil? No que Chico respondeu, em todas as duas situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Na melhor das hipóteses, nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício e de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. E prosseguiu Chico, o Brasil crescerá a passos largos e ocupará importante papel no cenário global. Isso terá como consequência a elevação da cultura brasileira ao cenário internacional e, a reboque, os livros do espiritismo cristão, que aqui tiveram solo fértil no seu desenvolvimento, atingirão o interesse das outras nações também. Agora,
Caso ocorra a pior hipótese, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, grandes fluxos migratórios se formariam então para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos migrantes. A nova era da Terra, neste caso, demoraria mais tempo para chegar com todo o seu esplendor de conquistas científicas e morais, porque seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações e sociedades, forçadas a se reorganizarem em seus fundamentos mais básicos. Segundo Chico Xavier, esses fluxos migratórios seriam pacíficos. Geraldinho, infelizmente não. Segundo Chico me revelou, o que restasse da ONU acabaria por decidir a invasão das nações do hemisfério sul, incluindo-se aí obviamente o Brasil e o restante da América do Sul, Austrália e o sul da África, a fim de que nossas nações fossem ocupadas militarmente e divididas entre os sobreviventes do Holocausto no hemisfério norte. Aí é que nós, brasileiros, iríamos ser chamados a exemplificar a verdadeira fraternidade cristã, entendendo que nossos irmãos do norte, embora invasores a mano militare, não deixariam de estar sobrecarregados e aflitos com as consequências nefastas da guerra e das hecatombes telúricas, e, portanto, ainda assim, devendo ser considerados nossos irmãos do caminho, necessitados de apoio e arrimo, compreensão e amor. Neste ponto da conversa, Chico fez uma pausa na narrativa e completou: nosso Brasil como o conhecemos hoje será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas. Somente uma quarta parte de nosso território permanecerá conosco e os brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste somados a Goiás e ao Distrito Federal. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus virão ocupar os estados da região sul do Brasil unindo-os ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Os asiáticos, notadamente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso centro-oeste, em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E, por fim, os estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intrincado processo tem a sua ascendência espiritual e somos forçados a reconhecer que temos muito que aprender com os povos invasores. Vejamos, por exemplo, os norte-americanos podem nos ensinar o respeito às leis, o amor ao direito, à ciência e ao trabalho. Os europeus, de uma forma geral, poderão nos trazer o amor à filosofia, à música erudita, à educação, a história e a cultura. Os asiáticos poderão incorporar à nossa gente suas mais altas noções de respeito ao dever, à disciplina, à honra, aos anciãos e às tradições milenares. E, então, por fim, nós brasileiros, ofertaremos a eles, nossos irmãos na carne, os mais altos valores de espiritualidade que, mercê de Deus, entesouramos no coração fraterno e amigo de nossa gente simples e humilde, essa gente boa que reencarnou na grande nação brasileira para dar cumprimento aos desígnios de Deus e demonstrar a todos os povos do planeta fé na vida superior, testemunhando a continuidade da vida além do túmulo e o exercício sereno e nobre da mediunidade com Jesus. O Brasil, embora sofrendo o impacto moral de sua ocupação estrangeira, estaria imune aos movimentos telúricos da Terra. Geraldinho, infelizmente, não. Segundo Chico Xavier, o Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras. Acontece que, de acordo com o médium, o impacto por aqui será bem menor se comparado com o que sobrevirá no hemisfério norte do planeta. Por tudo que se depreende da fala de Chico Xavier, você também crê que a ida do homem à Lua, em julho de 1969, tenha precipitado de certa forma a preocupação com as conquistas científicas dos humanos,
que poderiam colocar em risco o equilíbrio do sistema solar. Geraldinho, sim, creio que a revelação de Chico Xavier a respeito traz, nas entrelinhas, essa preocupação celeste quanto às possíveis interferências dos humanos terráqueos nos destinos do equilíbrio planetário em nosso sistema solar. Pelo que Chico Xavier falou, alguns dos seres angélicos de outros orbes planetários não estariam dispostos a nos dar mais este prazo de 50 anos, que vencerá daqui a apenas 8 anos, temerosos talvez de nossas nefastas e perniciosas influências. Essa última hora bem que poderia ser por nós considerada como a última bênção misericordiosa de Jesus Cristo em nosso favor, uma vez que, pela explicação de Chico Xavier, foi Ele, nosso Senhor, quem advogou em favor de nossa causa, ainda uma vez mais. A reunião da comunidade celeste teria decidido algo mais, segundo a exposição de Chico Xavier? Geraldinho, sim. Outra decisão dos benfeitores espirituais da vida maior foi a que determinou que, após o alvorecer do ano 2000 da era cristã, os espíritos empedernidos no mal e na ignorância não mais receberiam a permissão para reencarnar na face da Terra. Reencarnar aqui, a partir dessa data, equivaleria a um valioso prêmio justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados, que souberam amealhar, no transcurso de múltiplas reencarnações, conquistas espirituais relevantes como a mansidão, a brandura, o amor, a paz e a concórdia fraternal entre povos e nações. Insere-se dentro dessa programação de ordem superior a própria reencarnação do mentor espiritual de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que, de fato, veio a renascer, segundo Chico informou a variados amigos mais próximos, exatamente no ano 2000. Certamente, Emmanuel, reencarnado aqui no coração do Brasil, haverá de desempenhar significativo papel na evolução espiritual de nosso orbe. Todos os demais espíritos, recalcitrantes no mal, seriam então, a partir de 2000, encaminhados forçosamente à reencarnação em mundos mais atrasados, de expiações e de provas aspérrimas, ou mesmo em mundos primitivos, vivenciando ainda o estágio do homem das cavernas, para poderem purgar os seus desmandos e a sua insubmissão aos desígnios superiores. Chico Xavier tinha conhecimento desses mundos para onde os espíritos renitentes estariam sendo degradados. Segundo ele, o maior desses planetas se chamaria Quiron ou Quiron. Praticamente só nos restam 8 anos pela frente. Emmanuel fala na entrevista da década de 1950, já publicada nestas páginas, que é urgente a transformação moral da humanidade. Qual deve ser a nossa conduta frente a revelações tão assustadoras e ao conselho do mentor? Geraldinho, então, caríssima Marlene, a última hora está de fato aí demonstrada. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, segundo a assertiva de Jesus. É a nossa última chance, é a última hora. Não há mais tempo para o materialismo. Não há mais tempo para ilusões ou enganos imediatistas. Ou seguiremos com a luz que efetivamente buscarmos, ou nos afundaremos nas sombras de nossa própria ignorância. Que será de nós? A resposta está em nosso livre-arbítrio, individual e coletivo. É a nossa escolha de hoje que vai gerar o nosso destino. Poderemos optar pelo melhor caminho, o da fraternidade, da sabedoria e do amor, e a regeneração chegará para nós de forma brilhante a partir de 2019. Ou poderemos simplesmente escolher o caminho do sofrimento e da dor e, neste caso infeliz, teremos um longo período de reconstrução que poderá durar mais de 1000 anos, segundo Chico Xavier. Entretanto, sejamos otimistas. Lembremo-nos que deste período de 50 anos já se passaram 42 anos em que as nações mais desenvolvidas e responsáveis do planeta conseguiram se suportar umas às outras sem se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. Essa era a pré-condição imposta por Jesus. Até aqui seguimos bem, embora entre trancos e barrancos. Faltam-nos hoje apenas o percurso da última milha,
Os últimos 8 anos deste período de sessão e misericórdia do Altíssimo. Oxalá prossigamos na melhor companhia. Como poderemos facilmente concluir, tudo dependerá, em última análise, de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para nosso progresso e ascensão espiritual. A cada um será dado segundo as suas próprias obras, que o Cristo nos ensinou. Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária, aqui na Terra. Temos diante de nós 2 caminhos a seguir. O caminho do amor e da sabedoria nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretar-nos mais amplo dispêndio de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Tudo virá de acordo com nossas escolhas de agora, individuais e coletivas. Oremos muito para que os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e incentivar a seguir pelo caminho da verdade da vida. O próprio Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, respondendo a uma entrevista já publicada em livro, nos diz que as profecias são reveladas aos homens para não serem cumpridas. São na realidade um grande aviso espiritual para que nos melhoremos e afastemos de nós a hipótese do pior caminho. Previsões já concretizadas. Algumas das previsões de Chico Xavier já se concretizaram. Depois de 1969, o Brasil começou um grande surto desenvolvimentista, vindo depois a democratizar-se sem traumas sangrentos, fazendo a transição de forma pacífica e ordenada. A Europa, antes dividida em nações antagônicas, passou a considerar a possibilidade de uma união mais ampla, acabando por consolidar a efetiva existência da União Europeia como um mercado comum econômica e politicamente falando, chegando, inclusive, a lançar uma moeda única, em substituição às antigas, que é o euro de hoje. Depois de 1969, a Guerra Fria arrefeceu-se, caiu a cortina de ferro da Europa Oriental, derrubou-se o Muro de Berlim, ruiu a antiga URSS como resultado da perestroika para o surgimento de uma nova Rússia mais livre, juntamente a outras novas nações associadas. O grande surto desenvolvimentista da China e dos países chamados tigres asiáticos certamente vem colaborando para a união e maior interação entre povos distantes. O Brasil abriu-se também para o mundo, estabilizou sua economia, lançou uma moeda forte, o real, cresceu economicamente e descobriu vastas reservas petrolíferas, tornando-se uma nação mais importante no cenário internacional, assumindo novas responsabilidades no progresso das nações. Hoje o mundo está muito mais consciente das responsabilidades ambientais, e grandes movimentos globais nesse sentido já surgiram como o Protocolo de Kyoto. As ciências avançam a passos largos, e os cientistas decodificaram o DNA humano com inegáveis benefícios para o combate às doenças do corpo físico. As telecomunicações estreitaram os laços entre os seres e as nações, com a telefonia celular ao alcance de toda a gente e a internet de banda larga acelerando o acesso ao conhecimento geral e à liberdade de pensamento. Grandes movimentos coletivos hoje forçam governantes tirânicos a ceder espaço às novas democracias. Tudo isso fora previsto por Chico Xavier, em meados da década de 80. Muito antes de efetivamente vir a acontecer. Tudo se encaixa como sendo parte de um retrato mais amplo do trabalho dos benfeitores espirituais da vida maior em favor da paz e da concórdia, do desenvolvimento e da cultura em escala global. Os emissários do Cristo estão agindo em nosso favor e, por isso mesmo, não podemos perder a fé na continuidade desse auxílio, afirma Lemos Neto. Isso tudo sem mencionarmos os grandes avisos que a própria Terra está nos dando. O aquecimento global é um fato. O Jornal Nacional noticiou há poucos meses que a calota polar do norte estará totalmente degelada em meados de 2012, segundo conclusões de renomados cientistas.
Depois do ano 2000, algumas nações têm sofrido tsunamis e terremotos cada vez mais assustadores, dizimando dezenas de milhares de vítimas. A média global anterior para terremotos acima de 9,0 pontos na escala de Richter era de 1 por década, e nos últimos 10 anos nós já tivemos 5 tremores acima dessa magnitude, sendo 2 no espaço de um ano, o do Chile e o do Japão.